Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Luana Lohane, sou da comunidade católica Fonte de Água Viva, faço parte da PASCOM e acolho a todos vocês que estão aqui presentes, quanto vocês que nos assistem pela internet. Iniciamos o Cenáculo de Amor com Maria. A água que eu te darei vai se tornar dentro de ti fonte de água viva que jorra para a vida eterna, que jorra para a vida eterna. A água que eu te darei vai se tornar dentro de ti fonte de água viva que jorra para a vida eterna, que jorra para a vida eterna. Quem tiver sede, venha a mim e beba, e de dentro de quem crê em mim hão de brotar torrentes de água viva, jorrando sempre sem jamais ter fim. A água que eu te darei vai se tornar dentro de ti fonte de água viva que jorra para a vida eterna, que jorra para a vida eterna. Paz e bem. Iniciemos o Cenáculo de Amor com Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fechar nossos olhos, agachar nossa cabeça um instante. Vamos fazer o nosso exame de consciência. Todas as vezes que aproximamos do amor de Deus, da presença dEle, nós precisamos fazer o nosso exame de consciência. Agradecer a Deus os benefícios de amor de Deus, agradecer tantas maravilhas que o Senhor faz em nossa vida, pelas tristezas também, pelas nossas más inclinações, pelos nossos defeitos, pela nossa falta de paciência, pelas atitudes que nós temos de orgulho, pelas atitudes de divisão que o nosso coração cria, pelas situações que nós colocamos uns aos outros, até mesmo situações de risco, pela falta de paciência, de humildade. Tudo isso vamos colocar no amor do Senhor. As provocações que nós criamos dentro de nós mesmos. As ideias fixas que ficam dentro do nosso coração. Vamos pedir ao Deus da vida a libertação de todas as necessidades que nós temos cantando. Misericórdia, Senhor, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, misericórdia.
graça e perdão. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Nunca esquecermos todos os dias de lembrar que fiz, que faço, que devo fazer por Cristo. Vamos acolher o nosso irmão que está do lado, dizer assim: seja bem-vindo, bem-vinda nessa casa de oração. Também quero acolher os nossos irmãos que estão sintonizados através da internet, tanto aqui no Brasil como no exterior. Sejam bem-vindos nessa casa de oração. Canta minha alma, canta, louvores ao Senhor, que maravilhas tantas fez Ele em teu favor. Canta minha alma, canta, louvores ao Senhor, que maravilhas santas fez Ele em teu favor. Vamos meditar hoje a parábola do homem rico e o pobre Lázaro. Essa parábola, ela vem nos ensinar sobre a misericórdia. Ensina que devemos praticar a misericórdia, receber a misericórdia de Deus e tornar-se misericordioso. E ao analisarmos a condição do rico e do pobre Lázaro, podemos compreender que a condição desses dois homens são condições opostas. Vivem sem comunicação, sem amor, sem compreender a vida. Um homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino, se vestia de muito luxo, fazia festas esplêndidas todos os dias. A porta da sua casa está sempre fechada ao pobre. O rico veste roupas de luxo e o pobre Lázaro está coberto de feridas. Possamos meditar nessa noite na qual condição nos encontramos. O que realmente temos vivido diante deste mundo consumista, desse mundo tão agitado? E olhando para o pobre Lázaro, os cães lambiam suas feridas, além dele estar morrendo de fome. O Papa Francisco diz numa homilia dele que o Lázaro representa o grito silencioso dos pobres que vivem das migalhas espalhados no mundo inteiro.
que vivem a pobreza, que vivem a marginalização, a exclusão, a humilhação. Possamos parar para pensar de que maneira estamos exercitando a nossa pertença ao povo de Deus. Qual tem sido o nosso exercício de cristão em relação à pobreza que existe no mundo inteiro? Temos considerado o Deus vivo que habita no próximo, o Deus vivo que habita no pobre. E eu fiquei muito surpresa quando eu fui estudar sobre o significado do nome Lázaro. Lázaro significa Deus é meu auxílio. O pobre Lázaro, ele estava todos os dias na porta daquele homem rico. E aquele homem, para sair e entrar na sua casa, ele passava bem próximo do Lázaro, todos os dias. Porque o Evangelho, ele explica isso muito bem, que todos os dias acontecia a mesma história. E falta àquele homem apenas uma coisa: a compaixão. Que possamos olhar para as nossas atitudes, para as verdadeiras atitudes, para as intenções do nosso coração. Olhar para o estado de egoísmo que às vezes nos encontramos, para o estado de egocentrismo. Tudo é para mim. É eu que preciso. E que pela força do Espírito Santo possamos estender o nosso olhar mais além. Olhar à nossa volta. Buscar enxergar as pessoas que realmente estão necessitando da nossa ajuda. E que pensemos, qual é o mundo em que estamos presos? No mundo das desigualdades, no mundo do luxo, no mundo dos desperdícios, no mundo do consumismo, das ilusões, das paixões desenfreadas, das prostituições. E voltemos o nosso coração para Deus, porque a exclusão de qualquer pessoa que seja é excluir o próprio Senhor e a sua lei. Porque a lei de Deus diz para nós amar o próximo como a si mesmo. O amor em relação a nós mesmos, não temos dúvida. Às vezes fica confuso, às vezes em jogo, o amor pelo próximo. Colocar-se no lugar daquele pobre, daquela pessoa em que eu encontro, às vezes, repetidas vezes, na minha vida cotidiana. Quantas vezes esbanjamos em nossos banquetes
Estamos já bem próximos do Natal, onde celebramos o nascimento de Jesus, onde celebramos todo o cerne da nossa fé. Como é mesmo a nossa noite de Natal? É muito bom reunir com a família. É maravilhoso a nossa mesa farta. Mas às vezes não temos coragem de dar nem as sobras do nosso banquete, onde celebramos o nascimento de Jesus. Porque no dia seguinte amanhecemos cansados, pensando às vezes só em mim mesmo. E quantas pessoas nas ruas da cidade de Uberlândia mesmo, que não teve condição naquela noite ou naquele dia de celebrar o nascimento de Jesus, porque não tinha nada para comer na sua mesa, ou nem tinha mesa, ou nem tinha casa. Então que voltemos o nosso coração para Deus, voltemos o nosso coração para a salvação, busquemos compreender os caminhos, os mistérios da nossa salvação. Que possamos olhar para as nossas roupas lindas e lembrar que tem alguém despido. E que lá no nosso guarda-roupa tem 20, 30 peças de roupa, onde existem pessoas que não têm nenhuma, só do corpo, e toda rasgada. Quando ignoramos o pobre, ignoramos a Deus na nossa vida. Quando eu estava preparando, eu fiquei pensando isso, me chocou. Quando eu ignoro o pobre, eu ignoro a Deus. Acolher o Lázaro, o pobre, que bate à nossa porta. É um chamado à salvação. Lembremos de Deus na nossa vida. E nessa parábola, o rico não acolhe o chamado de Deus, de viver a misericórdia, de viver o amor. Porque os cães lambiam as feridas do Lázaro, e o rico não foi capaz de fazer nada. Nada por ele. Às vezes somos condenados pela forma que usamos a nossa riqueza. Porque alguns de nós podemos ter uma riqueza maior, outras menores, mas se olharmos a nossa vida, somos ricos porque a misericórdia de Deus se derramou sobre nós. E Deus permitiu que construíssemos o que temos. E somos, às vezes, incapazes de sentir compaixão, de ajudar, de dar um sorriso, de parar para ouvir essas pessoas. E a doutrina da igreja, ela vem falar para nós, ela vem salientar para nós que o que me sobra da fartura, na verdade, tem uma dívida com os pobres. Isso quer dizer que o que me sobra, eu devo dividir com quem não tem. Não sou nada
pequeno, um grão de areia em tuas mãos. Barco à vela que se abandona, segue o rumo e vai buscando alto mar. Assim me encontro diante de ti, um Deus imenso que por amor se deixa alcançar. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir. Proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O teu calor me envolve, o teu olhar me acalma, e em teus braços o teu amor inflama minha alma. Que posso mais dizer se o coração já disse? Te amo, te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir. Proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O teu calor me envolve, Senhor, o teu olhar me acalma, e em teus braços o teu amor inflama minha alma. Que posso mais dizer se o coração já disse? Te amo. Quando Lázaro e o homem rico morrem, a situação inverte. O pobre Lázaro é levado aos céus pelos anjos, e o homem rico fica no tormento eterno da mansão dos mortos. Sejamos sóbrios em nossas ações, viver a caridade em nossa vida cotidiana, viver o amor ao próximo, analisar o grau de avareza que trazemos na nossa vida, o apego às coisas mundanas. Não podemos esquecer que dentro do ser humano existe o bem e o mal, que existe a justiça e a injustiça.
e o que podemos fazer a alguém. Abrir a porta, ajudar os pobres, os sofridos, termos a consciência que após a morte a situação pode ficar irreparável, como explica no Evangelho. A verdadeira misericórdia de Deus é proporcionar em nós a misericórdia para com o próximo. Então, o amor de Deus, ele vem na nossa vida com um objetivo: que eu saiba amar o meu próximo, que eu saiba amar a pessoa que necessita do amor. E se fecharmos o nosso coração, a misericórdia não pode entrar. E se a porta está fechada para o amor ao irmão, a porta do nosso ser também está fechada para Deus. Devemos ouvir a voz dos profetas, ouvir a voz da igreja, abrir-se à palavra de Deus e abrir-se ao próximo. Porque se eu aprendo a palavra de Deus, se eu a compreendo, ir de encontro ao meu próximo, ir de encontro ao que necessita, é o exercício da palavra. E o abismo que existe entre o céu e o inferno é a nossa rejeição do amor de Deus. Então precisamos pedir muito o auxílio do Espírito Santo. Porque essas coisas são coisas muito sérias na nossa vida. O homem rico foi incapaz de abrir os olhos e ter compaixão do pobre Lázaro. Qual é a situação da nossa vida que estamos sendo incapazes de abrir os nossos olhos e ir em auxílio? Nos pobres encontramos Jesus. Temos que ter muito cuidado com a rejeição humana. Às vezes olhamos para as pessoas e pensamos milhares de coisas sobre elas. E esquecemos de uma parte fundamental: o perdão a si mesmo. Às vezes, lá na nossa infância, vivenciamos a pobreza, a má vivência. E quando olhamos para as pessoas que estão na pobreza, aquilo dói. Quando olhamos para as pessoas que estão em dificuldade, aquilo dói, não conseguimos encarar por causa dos nossos traumas, por causa das feridas que não estão na nossa pele, mas que estão nos nossos interiores. Por que é mesmo que dói na gente olhar para o sofrimento das pessoas? Por que é mesmo que dói olhar até para o sucesso das outras pessoas?
por causa das nossas feridas. Que peçamos a Deus para nos ensinar a perdoar a nós mesmos. Aproveitar o momento da graça, como Daniel acabou de dizer, sair da ideia fixa que temos por algum evento que não foi agradável da nossa vida. Ter cuidado para a gente não viver uma oração interesseira diante de Deus. O homem rico teve oportunidade na vida dele, passou todos os dias por aquele pobre. Mas quando ele se encontrava em sofrimento, que ele levanta os olhos e vê o Lázaro em companhia de Abraão, ele quer que Lázaro saia do céu e vá até ele. Quantas vezes não temos coragem de dar passos para ir ao encontro de quem sofre? Quantas vezes? Prestar atenção no nível de sinceridade que estamos vivendo. Sair das nossas dissimulações. Parar de olhar só para o nosso ter. Prestar atenção, porque causamos o inferno. Causamos o inferno em nossa vida. Quantas vezes o nosso interior causa ruídos por não termos coragem de olhar para nós mesmos e falar: nossa, eu estou fazendo assim. Jesus disse: tudo o que fizeres ao menor destes, meus irmãos, a mim fizeste. Que possamos ir em encontro do Cristo sofrido. Que encontremos o caminho da salvação. Que encontremos o caminho do verdadeiro amor. Porque Jesus, nessa parábola, ele une a pobreza à misericórdia, a pequenez ao amor. Todos nós recebemos graças suficientes para voltar o nosso coração para Deus. A força do Espírito Santo que habita em nós nos dá essa condição de voltar o nosso coração para Deus, para despertar a graça do verdadeiro amor, a graça da misericórdia. Que sejamos capazes de ensinar o Evangelho com a nossa própria vida, de ajudar os necessitados, de amar em atos e palavras. E nunca esqueçamos que o inferno pode existir por causa dos nossos egoísmos. E meditemos o que Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. Para aqueles que o temem, ele age com a força do seu braço. Dispersou os orgulhosos, derrubou dos tronos os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia.
Deus nos criou e nos criou para sermos livres. Deus criou a liberdade para amarmos a Ele e ao próximo, para compreendermos a razão do próximo, compreendermos com amor, com aceitação, confiar no amor de Deus e viver esse amor todos os dias. Isso é o mistério da salvação. Que a partir do nosso Natal possamos celebrar o mistério da nossa salvação, fazendo esse mundo um mundo mais irmão. Não sou nada, eu bem sei, tão pequeno, um grão de areia em tuas mãos, barco à vela que se abandona, segue o rumo e vai buscando alto mar. Assim me encontro diante de ti, um Deus imenso que por amor se deixa alcançar. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Vamos colocar a mão sobre o nosso coração. Nós vamos meditar um pouquinho sobre a violência gratuita que nós fazemos uns com os outros. E até mesmo a violência gratuita que fazemos conosco mesmo. Feche os olhos, para que você possa compenetrar junto com o Espírito Santo as vezes que nós atribuímos a violência a nós mesmos e aos outros. Eu costumo dizer que quando nós somos violentos conosco, quando nós corremos atrás de situações em que queremos até causar a nossa própria morte, esquecemos das outras pessoas também. Esquecemos que somos rodeados de pessoas. Esquecemos que somos rodeados de situações e que precisamos muito dessa misericórdia grandiosa do Senhor. E devemos tomar muito cuidado se estamos causando situações em nossa vida, o que chamamos de uma violência gratuita. Uma violência, às vezes,
que por causa de situações que não saíram da forma como eu desejava, da forma como eu queria, eu comecei a ter atributos que vão destruindo a minha vida e implodindo também a vida dos outros. Nesse cenáculo com Maria, nós vamos mergulhar no amor de Deus, mergulhar na presença viva do Espírito Santo dentro de nós e vamos pedir para Ele, para Deus, aquele sorriso que precisamos lá no nosso interior, sair verdadeiramente da ideia fixa, dessa ideia que está atormentando a minha mente. Faz o sinal da cruz assim, ó, na testa. Que os meus pensamentos estejam focalizados no amor de Deus, na presença viva do Senhor. Às vezes nós desejamos tantas coisas na nossa vida, fazemos tantos planos, caminhamos, trabalhamos muito e não chegamos àquilo que desejamos, começamos a esmorecer a nossa fé. Começamos a esmorecer nossa vontade. Começamos a correr das situações, das obrigações, daquilo que verdadeiramente nos torna pessoa, nos torna viventes nessa terra. Olha por mão do lado, abre um sorriso verdadeiro. Diz assim para ele: eu sou mais que vencedor, ou sou mais que vencedora. Eu sou mais que vencedora. Nós devemos olhar isso. E quando a gente começa a ter essas situações de violência gratuita, nós começamos a atingir também as pessoas do nosso lar, as pessoas que convivem com a gente, nos tornamos pessoas insuportáveis, pessoas difíceis de lidar, pessoas difíceis de compartilhar, porque o tempo todo estamos armados, o tempo todo estamos falando coisas e situações que agridem a imagem e semelhança de Deus. Olha por irmão, vê nele que ele é a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos ver Deus no nosso irmão. Nós precisamos ver a presença viva de Deus lá. Fala, o teu rosto reflete a presença de Deus. Isso já é um motivo muito grande da gente animar. Eu posso ter perdido tudo, mas eu não perdi a coragem. Na vida nós podemos perder tudo, menos a coragem. Então, hoje, dentro do seu coração, peça ao Espírito Santo: eu vou mudar dentro da minha casa, eu vou mudar com a minha família, eu vou sair, né, a gente costuma dizer assim, enfesado, né? Hoje eu amanheci enfesado, ou seja, hoje eu amanheci não muito bem. Nós devemos sair dessa faixa, nós devemos olhar para o mundo, ter a satisfação das coisas grandiosas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Que amanhã, cedo, possamos perceber a alegria de Deus em nossa vida. Olha para todas as coisas que Deus fez em volta de você. As pequenas, as grandes. E glorifica o Senhor. Uma vez eu estava caminhando e encontrei com um morador de rua. E ele disse assim: eu não tenho casa, mas eu sou feliz. Porque eu creio e tenho coragem que Deus pode fazer na minha vida muitas coisas grandiosas.
Deus pode transformar a nossa vida. Deus pode fazer o diferencial na nossa vida. Mas devemos tomar cuidado, muito cuidado, com a violência que causamos gratuita. Por que gratuita? Porque nós entramos naquele sistema de todo tempo acusar, destruir, lamentar às vezes, apontar a vida dos nossos irmãos. E esquecemos que eles são imagem e semelhança de Deus. E causamos uma ideia fixa que vai trazendo em nós mesmos situações de doença, situações e causas de doenças do nosso sentimento, da nossa afetividade e tantas outras coisas. Devemos sim nos afastar das amizades que são tóxicas, das amizades que são destruidoras, das pessoas que não vão trazer para nós nenhuma situação de graça de Deus. Porém, nós devemos olhar para todos com o olhar meigo de Jesus. Feche os olhos e comece a perceber o olhar meigo de Jesus, o olhar compassivo de Jesus, o olhar cheio de misericórdia de Jesus, o olhar da transformação de Jesus na nossa vida. Ele que nos aponta os mecanismos de transformação, de configuração com Ele. Ele que nos aponta o caminho. E às vezes nós vamos nos tornando pessoas humanas demais. Pessoas que somos capazes de destruir a imagem do irmão. Pessoas que vamos cavando situações aonde a inveja e tantos outros atributos vão nos separando do amor de Deus. Hoje a primeira leitura, ela vem nos perguntar o que pode nos separar do amor de Deus. Às vezes esse lado humano demais, de não compreender e não querer fazer a vontade de Deus. O lado humano demais da nossa vida que, ao invés de acolher, acabamos por expelir para fora o nosso irmão. Será que hoje você ofendeu alguém com a sua palavra? Ou com as palavras da sua vida? Será que você proferiu situações que renegam o amor de Deus? Será que entramos nos nossos lares hoje e dizemos assim, de peito muito aberto assim, o Senhor reina aqui? O Senhor Jesus Cristo reina na minha casa e na minha vida? Será que hoje nós levantamos e dizemos assim, eu vou conseguir, porque eu sou vitorioso, porque Deus caminha comigo. É tão bom. Eu gostaria que nós que estamos aqui na casa de oração e também os ouvintes tivesse um momento agora especial com o Espírito Santo. Fecha seus olhos. Vamos procurar interiorizar a presença de Deus dentro do nosso coração e guardar Ele lá dentro, no mais íntimo do nosso ser. Ao invés de a gente ficar procurando tantas coisas, tantas ideias que passam pela nossa vida, vamos colocar uma única ideia. Eu amo a Tua presença, Senhor. Padre Fábio de Mello compôs um canto que explica para nós que devemos deixar um pouco desse humano demais. Que devemos olhar para Deus e para o irmão, porque vamos morar no mesmo lugar, no reino dos céus.
Eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pude ver. Aquela mulher na multidão que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restaurava o valor. E ao se prender em teu olhar, por certo haveria de vencer. E assim fizeste a vida retornar aos olhos dela, e quem antes condenava se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo, eu confesso não saber compreender. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Olha que difícil. Aqueles que Deus escolheu por sua mão, por sua vontade, o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, os meus tios, a minha família, as pessoas da igreja, o padre, o bispo, a minha comunidade, eu não quero. Por quê? Porque o meu lado humano, ao invés de unir essas pessoas, eu consigo expeli-las para longe. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado com toda a violência gratuita que está no nosso meio, que está na nossa vida. Eu não quero mudar ninguém. Eu preciso mudar a mim mesmo. E me aproximar primeiramente de Jesus. E saber que para estar ao lado de Jesus tem regras, tem situações, tem sentimentos. Então hoje, vamos pedir ao Espírito Santo para que sejamos pessoas que queremos os nossos irmãos do nosso lado do jeito que eles são. E que às vezes o meu irmão tem tanta coisa para me ensinar, mas eu tenho que ter paciência de ouvir, tenho que ter paciência de acolher. Às vezes esses não foram os irmãos que eu queria, mas foram os irmãos que Deus me deu. É por isso que nós devemos abrir na nossa vida os mistérios de Deus no nosso coração. Vamos olhar para Nossa Senhora e prometer para ela que nós vamos parar de atacar nossos irmãos. É para Maria que nós devemos prometer. Eu quero amar mais. Eu quero simplicidade, Maria. Eu quero esse ano reconciliar com os irmãos que lá no Natal passado teve tanto conflito. Eu tenho esses meses agora para pensar num novo Natal, numa nova vivência. Abraça seus irmãos com o olhar de Maria. Fala, mãe, eu quero abraçar minha família inteira agora. Eu quero abraçar a tua presença na minha vida. E eu quero te pedir que esse ano seja na minha vida, ainda no finalzinho desse ano,
Que eu pare de ficar apontando as pessoas e amo mais. Vamos pedir essa graça a Nossa Senhora. Na nossa humanidade, eu quero estar perto do meu irmão porque eu amo ele. Eu sei todos os defeitos dele, todos os defeitos dela, mas eu quero amar. Quero ter o suporte. Vamos estender nossas mãos a Nossa Senhora e pedir de mãos estendidas. Vamos pedir para ela essa graça. Mãe, visita a minha família. Traz o teu filho Jesus. Eu preciso da graça. Na minha humanidade, assim como a senhora é humana, assim como a senhora caminhou nos desertos daquele lugar, assim como a senhora se fez esposa do Espírito Santo. Eu quero que a minha família seja agraciada. Eu quero tirar a ideia fixa da derrota, a ideia fixa que eu não dou conta, a ideia fixa que não vai acontecer nada na minha vida. Eu quero tirar todas essas situações da minha vida. Eu quero compreender e amar. Eu quero parar de ser a violência contra a vida do meu irmão. Quantas pessoas estão estacionadas no passado? Quantas pessoas estão vivendo todos os dias no passado? Devemos crer no futuro. Devemos crer na vitória de Deus. Devemos levantar a nossa vida diante do Senhor. O Senhor me escolheu. O Senhor te escolheu. Somos frutos do amor entre as pessoas da nossa família, do amor dos nossos pais. Mesmo que em tantas incompreensões, somos frutos do amor. Somos frutos da graça maior. Por isso que, quando uma mulher está grávida, falamos assim: que dia você vai dar à luz? Porque somos luz dos povos. Somos luz a iluminar a vida das outras pessoas. Somos capazes de amar, sim, de espelhar mesmo em tantos defeitos. Eu costumo dizer sempre, a igreja é educadora. E nós devemos amar a igreja que nos educa. Vamos cantar esse refrão de novo, olhando fixamente para Nossa Senhora e prometendo para ela: eu não vou jogar fora quem me aproxima de mim. Eu vou amar e vou conduzir, porque essa pessoa, ela é importante na salvação. E eu não vou jogar nada fora, porque Deus não descarta ninguém. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Vamos trazer para nosso lado agora, na oração de Maria. Você sabe quem você espelhe para longe. Traz essa pessoa para o seu lado agora de oração. Traz essas pessoas para a oração. Diz: às vezes eu quero tirar essas pessoas de perto de mim. Eu não quero amar. É por isso que somos humanos demais. Oração a Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe de todas as raças. Virgem Maria, Mãe dos aflitos,
dos homens, esperança no caminho do mundo. Olha por nós, humildes pecadores, por esses vossos olhos de misericórdia, dai-nos a força e o teu Deus, e que este teu Deus nos ensine a realizar o serviço do teu Filho. Virgem Maria, olha por nós, porque somos pecadores e recolhem a vós. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Vamos trazer todos a oração aos pés de Nossa Senhora. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosa nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Vamos olhar para a cruz. Eis a cruz do Senhor, fuja os inimigos da salvação do homem, porque venceu o leão da tribo de Judá, o nosso Deus Todo-Poderoso. Parte, Senhor, o pão para nós, e nós veremos a tua face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa semana, reconcilie-se com o Senhor. Às vezes tem muito tempo que você não faz uma confissão. Busque a confissão e a reconciliação, principalmente se você tem pessoas que foram citadas, que você tem dificuldade em amá-las. Amém? Amém. Obrigado a todos por participarem do Cenáculo de Amor com Maria. Venha participar também da Coroa Seráfica na Comunidade Católica Fonte de Água Viva, aos sábados às 15 horas. Sua presença será de grande alegria para nós. A comunidade fica situada na Rua do Mecânico, 1546, bairro Planalto, Uberlândia, Minas Gerais. Paz bem e boa noite a todos.